Nós, ao final dessa reunião, nós vamos passar para a mesa, nós vamos tomar os encaminhamentos, primeiro em relação à denúncia dos invólucros lacrados, né? Vamos encaminhar as notas taquigráficas da reunião para o Ministério Público, para que se faça a investigação, mas vamos encaminhar também ao chefe de polícia, doutor Monteiro, e ao próprio secretário de Defesa Social, que eu tenho certeza absoluta que não há conivência por parte do governo com essas medidas, mas são claramente medidas que comprovando que beneficiou alguém, não só como outras denúncias que nós recebemos de material inadequado, quer dizer, de licitação e de compra que se perdeu, porque aqui só 50% do equipamento foi comprado, só foi entregue 50%, e, ao mesmo tempo, depois fez uma complementação, um aditivo de mais de R$50 mil. Então, nós vamos encaminhar e pedir ao doutor Rodrigo Filgueira que acompanhe. Um outro encaminhamento que nós vamos fazer é em relação ao material orgânico e químico usado no laboratório, e vamos solicitar que a própria perícia do Estado de Minas Gerais faça uma perícia sobre isso. Além de encaminhar ao Ministério Público Ambiental, que a perícia faça uma perícia levantando que material que está sendo jogado na rede e os riscos que esse material tem. Vamos querer que isso realmente seja feito pela própria perícia, por acreditarmos na perícia de Minas Gerais. Só em relação à emenda constitucional 43/2008, a gente gostaria de dizer um pouco a nossa posição. Chegamos até a elaborar uma lei bem completa de PEC, e o Conselho Superior, na carta muito firme e educada, levanta o artigo 66 da Constituição Federal, que são matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nessa Constituição, o inciso 3, do governador do Estado, a linha F, a organização de advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos de administração pública, respeitada a competência normativa da União. Nós aqui temos uma discussão que há um poder constituinte derivado, tanto que permite que os senhores deputados tratem de matérias constitucionais. No fundo, a nossa visão é que isso se aplica à matéria infraconstitucional, que é a matéria constitucional, em função desse poder constituinte derivado, você poderia atuar e modificar a Constituição. Tanto que 8 estados, quando da elaboração de suas constituições estaduais, colocaram a questão da autonomia da perícia e nenhum estado realmente se manifestou. Só que existe uma decisão do Supremo que é muito específica, né? Agora, de 4/3/2009, onde o relator foi o ministro Gilmar Mendes, onde diz assim: por entender usurpada a competência privativa do chefe do Poder Executivo para iniciar projeto de lei que disponha sobre criação, estruturação e atribuições de órgão de administração pública, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, de observância obrigatória pelos Estados-membros, tendo em conta o princípio da simetria, o tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL, para declarar a inconstitucionalidade da EC 35/2005 do Estado de Minas Gerais, que criou uma instituição responsável pelas perícias criminalística e médico-legal. Né? Rio de Janeiro, aliás, pelo Estado do Rio de Janeiro. Alguns precedentes citados, né? Aí cita alguns precedentes. Só que o ministro, ao se manifestar, ele diz projeto de lei que dispõe sobre a criação, e depois cita EC, emenda constitucional, né? 35/2005. Então, a gente vê que a própria decisão do ministro, ela tem uma contradição interna, ela cita projeto de lei e depois cita emenda constitucional. Eu acho que é uma decisão liminar, né? Que essa decisão pode ser revista, que a própria síntese, né, da decisão dele mostra essa contradição interna. Então, nós entendemos que essa é uma matéria, digamos, em disputa. Não é uma matéria clara a respeito da competência. Poder constituinte derivado vale para tudo, ou só matéria infraconstitucional, que seriam leis complementares, leis ordinárias e outras medidas, decreto legislativo, não estariam aplicadas aí. Só sei que nós temos essa questão para resolver. Vamos solicitar
um parecer jurídico da Assembleia, em função até da ponderação do colegiado superior, mas nós achamos que alguns passos deveriam ser dados a bem da sociedade. A questão não é de discussão de constitucionalidade ou não constitucionalidade. Qual que é o melhor serviço que a gente pode prestar à sociedade? Qual que é o melhor desenho? Porque, afinal de contas, os patrões do governador, do chefe de polícia, do deputado estadual, são os mesmos patrões de vocês, que é o povo, que é quem paga imposto, que é o contribuinte, que é o cidadão. Então, eu acho que é essa discussão que nós temos que fazer. Esse modelo que nós temos hoje é um modelo que, apesar de todo o resultado de 2005, 17 mil laudos periciais, 2006, da nova gestão, 34 mil, 47, agora em 2009, 58 mil, mostra que esse modelo não pode voltar à crise inicial. E hoje está tendente a essa crise. Então, a gente quer fazer um apelo, mais de discutir questão de constitucionalidade, nós temos que discutir aquilo que interessa à sociedade. A gente vê aqui várias entidades, sindicatos que representam os policiais, entidades que representam os peritos, a sociedade civil representada. A gente tem que buscar o que é melhor para a sociedade, a não ser que a gente entenda que não é essa que é a nossa visão. O que nos norteia não é a ideia do bem comum, é a ideia do bem de todos. Então, se for interesses corporativos ou privativos, aí sim a sociedade que vai sofrer. E eu quero aqui registrar que um crime tão bárbaro, como foi o crime de Unai, onde os fiscais do Ministério do Trabalho, onde o motorista funcionário federal teve seus crimes apurados, com os mandantes identificados, apesar da morosidade da realização do júri, mas um trabalho da perícia inatacável, reconhecido pelo Ministério Público, reconhecido pelo juiz que fez a pronúncia dos envolvidos, foi graças à Polícia Técnica de Minas Gerais. Infelizmente, outra polícia que recebeu os louros, mas nós sabemos que a Perícia Técnica de Minas Gerais é que permitiu que se chegasse àqueles responsáveis. Tanto que, quando a Polícia Técnica de Minas Gerais não atuava, o inquérito estava na estaca zero, em meras suposições de autoria. Quando a polícia entra em colaboração naquela força-tarefa, a Perícia Técnica de Minas Gerais consegue resolver um crime que parecia insolúvel e que nós hoje só estaríamos aqui consolando viúvas e órfãos e não tomando medidas práticas nenhuma. E que envolveu uma rede poderosa de políticos e de empresários da região. Então, é isso que a gente tem que ter, esse olhar. É esse olhar que nós temos que ter. O modelo de perícia que nós temos favorece, facilita o trabalho da comissão ou não? E nós vamos passar, então, agora para a mesa.